Meus queridos irmãos, hoje nós estamos encerrando o Sermão do Monte. Como Francisco havia dito, não é? Hoje seria a última parte do Sermão do Monte. E é interessante que esta última parte, ela é de fundamental importância, porque Jesus nos vai ensinar uma lição eu diria assim, é imprescindível esta lição que Jesus nos traz no final do seu Sermão do Monte. Para isso, irmãos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. E a partir do versículo 24, nós sempre, ou na maioria das vezes, olhamos para esse texto e a nossa mente vai, pelo menos a minha, não vou falar nós não, mas a minha mente, ela tem a tendência de ficar focada na construção dessas duas casas aqui. Não sei se você tem esse foco também, mas as duas casas são dois exemplos que Jesus dá para falar a coisa mais importante. Então eu quero ler com vocês, a partir do versículo 24, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Esse é o texto principal dessa noite, né? Jesus termina o seu sermão, não é? Lembrando, irmãos, só lembrando que todo este ensino, ele é destinado aos discípulos, aos seguidores, não tem a ver com os de fora, com aqueles que não são discípulos, não é? Isso aqui é um ensino para crentes. Eu sei que o Francisco mencionou isso algumas vezes. É para os crentes. Não adianta a gente olhar para esse texto aqui e apontar para aquele que não é um discípulo de Jesus e dizer, lá, ele está errado, não sei. Não, a gente tem que pegar o texto e trazer para a gente. Jesus está falando para hoje, né? Para nós, sua igreja. Está certo isso, irmãos? Então, em primeiro lugar, esse texto não se aplica aos de fora. Ele se aplica a nós, crentes. Mas não foi só Mateus que menciona esta parte do Sermão do Monte. Em Lucas, eu quero também ler com vocês, em Lucas, capítulo 6. Lucas 6,
a partir do versículo 46. Que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. O ensino é o mesmo, só que Lucas fala de uma forma um pouco diferente. O sentido é o mesmo. Então, meus irmãos, o foco desta lição de Jesus aqui, deste ensino, vai estar em dois verbos que nós vamos ver aqui, não é? Tanto em Mateus como em Lucas, o que a gente vê ali, os dois evangelistas, Mateus e Lucas, eles mencionam esses dois verbos de maneiras diferenciadas, mas com uma ênfase, um destaque, não é? Lucas diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando ou o que eu digo? O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Adianta chamá-lo de Senhor, Senhor, e a gente não fazer o que Ele manda? Não é? Parece que Jesus, aqui em Lucas principalmente, lá em Mateus não tem esse Senhor, Senhor, né? Mas aqui está. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus sempre combateu a religiosidade. Jesus sempre questiona a postura dos fariseus, os saduceus, os escribas. Por quê? Porque eles chamavam Deus de nosso Deus, não é? Nosso Senhor, mas quem se lembrar primeiro, vamos ver se eu trago um parafuso aqui. Caiu, né? Alguma coisa aconteceu aqui que caiu. E ela ficou bamba. Mas ninguém sabe quem foi, ninguém confessou, né? E é assim mesmo, né? Infelizmente, isso já se normalizou. Bom, então, irmãos, Jesus sempre questionou dessa maneira, muito forte. Vocês dizem que amam a Deus, mas fazem assim? Vocês chamam Ele de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que Ele manda? Então Jesus aqui, eu acho que Ele está falando como se Deus falasse, porque no Antigo Testamento, o povo foi muito questionado sobre isso. Vocês vêm para o templo, vocês cantam louvores para mim, vocês fazem os seus sacrifícios, vocês fazem as suas orações, mas o coração de vocês está longe de mim.
É isso que Jesus combate. É uma religiosidade sem compromisso com Deus. E aqui Jesus está alertando os seus discípulos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então Jesus aqui começa a dar uma ênfase no verbo praticar. Vocês podem falar que conhecem o Evangelho, o Antigo Testamento, as cartas, etc. e tal. Conhecimento sem prática não leva a nada. Não é? Então, em primeiro lugar, eu queria falar de um outro verbo, que é o verbo ouvir. Em Mateus, voltando lá em Mateus, a gente vai observar que Jesus começa aqui dizendo: quem ouve minhas palavras, não é? Isso me chamou a atenção. Quem ouve, qual o significado de ouvir aqui as palavras de Jesus, não é? E no texto original, esse verbo ouvir, ele pode ser usado para uma audição, para um ouvir. Por exemplo, tocou lá a buzina do trem lá. Então, nós ouvimos a buzina do trem, não é? Mas aqui no texto, esse ouvir não é simplesmente ouvir um som. O ouvir nesse texto aqui, reparem isso aqui, irmãos, é muito importante. Se você quiser grifar aí, grife. E coloque na lateral aí, se couber, não é? Alguma observação aí. Este ouvir significa uma atenção, olha só, intencional. Não é o trem que passou, eu ouvi. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que ouve, ou seja, ele dá atenção ao que eu estou falando, não é? Mas com vontade de ouvir, com vontade de aprender. Então é uma atenção intencional, com o propósito de aprender. Só aqui a gente entende que muitos ouvem por ouvir. Outros ouvem com esse, né? E aí sai por esse aqui. Não assimila, não absorve. Então, o significado desse verbo ouvir, quem ouve, ou seja, aquele que dá atenção intencional, com vontade de aprender, é um dos significados do verbo ouvir. Outro significado, aquele que ouve, é aquele que compreende espiritualmente o que ele está falando. Ou seja, há um desejo no coração de entender que naquelas palavras há um segredo espiritual, ou por detrás das palavras, não é? Há um segredo espiritual. Quem ouve é aquele que discerne, ou aquele que começa a discernir que há uma verdade espiritual dentro daquele ensino. Outro significado, ouvir significa aceitar interiormente o que está sendo ensinado. Não é? Então é concordar com aquilo que Jesus está dizendo, não é? É aceitar de coração. Embora a princípio hajam questionamentos, né? A gente às vezes fica na dúvida, às vezes a gente não entendeu direito,
tal, mas assim, este ouvir tem esse significado. Uma vez que nós nos dispomos a ouvir Jesus, nós devemos acatar, aceitar no coração, não é? Recebendo aquela palavra como sendo palavra de Deus. E este ouvir, também, o quarto significado, significa aquele que, ouvindo o que eu ensino, ele demonstra na prática o que está sendo ensinado. Então, há uma resposta ativa. Por isso, irmãos, que sempre quando formos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras, não é? É importante. Eu lembro que uma vez, na igrejinha, acho que foi na igrejinha, eu fiz uma oração, antes de trazer a palavra, eu fiz uma oração, aquilo nunca mais saiu da minha mente, que não é só um pedido a Deus, Senhor, fala conosco, mas também é uma ordem para o nosso espírito, dizendo, você aí dentro, se alinhe com a palavra de Deus, fique quieto, ouça com atenção, perceba o que Deus está falando, não é? Faça isso com vontade, receba e faça o que Ele está pedindo, ou o que Ele está ordenando. Né? Então eu me lembro, Senhor, fala conosco, mas que o meu coração esteja quieto, preparado para receber da parte de Deus. E se não for esse sentido, irmãos, não tem sentido nenhum o que Jesus está falando. Né? Porque ouvir por ouvir não é a proposta aqui. Então Jesus já lança esse desafio. Olha só, quem ouve minhas palavras, não é? Então, não é aquele que passa por perto e não presta atenção. Não, o verbo ouvir aqui tem esses 4 significados. Uma atenção intencional, uma compreensão espiritual, uma aceitação interior por aquilo que está sendo passado e uma resposta ativa, que nós vamos ver aqui no segundo verbo. Que resposta ativa é essa? A obediência, a prática. Quem pratica não é aquele que dá uma resposta ativa, pronta para o Senhor. Então, ele diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica. Então o ensino dessa noite, irmãos, ele é simples. Embora seja um fechamento aqui no sermão, fica muito evidente o que Jesus está querendo passar no finalzinho do seu sermão, da sua pregação. E olha que ele falou de um monte de coisas nesse sermão. Não sei se vocês vão se lembrar, mas ele falou sobre ser sal, ser luz, ele falou sobre o homicídio, ele falou sobre o adultério, falsos juramentos, sobre a vingança, sobre amor ao próximo, amor até aos inimigos. Ele falou sobre esmola, oração, sobre jejum. Ele falou sobre as riquezas materiais, o perigo de colocar o coração nas riquezas materiais. Falou sobre o nosso olhar. Ele pode ser um olhar bom, mas ele pode ser malicioso. Nosso olhar pode ser luz ou trevas, não é? Ele falou também sobre ansiedade. Está tudo no sermão.
falou sobre o julgamento precipitado, falou sobre o valor da oração, ele falou sobre porta e caminho estreitos, ele falou sobre falsos profetas, sobre ouvir e praticar também, que é o resultado do Sermão da Montanha. Então, é como se ele dissesse assim, ó, tudo que eu falei desde o início, se vocês ouvirem e praticarem o que eu estou ensinando, vocês são sábios, não é? É isso que ele está dizendo. Então, eu anotei aqui, irmãos, a verdadeira sabedoria é demonstrada não pelo que só se entende, mas pelo que se faz com esse entendimento. E se a gente não pratica, nós somos curiosos, religiosos, intelectuais, mas nós podemos ser praticantes. Então, a sabedoria verdadeira, ela é demonstrada nesse sentido, quando eu pratico o que eu ouço da parte de Deus, não é? No exemplo da parábola, nós vemos aí dois construtores, dois tipos de construtores, não é? Ele constrói a sua casa começando pelo alicerce, não é? Então, o sábio é aquele que imagina que tudo aquilo que ele tem, aquilo que ele recebeu da parte de Deus, que nós podemos aqui comparar a uma casa, é um abrigo, não é? Ele começa pelo alicerce, ou seja, tudo isso que ele aprendeu, ele vai construir sobre uma base, não é? O apóstolo Paulo diz que esta base, este fundamento, que nós chamamos de fundação hoje, né, Walter? Né, irmão Zé? Fazer a fundação. É aquilo que vai dar sustentação para a casa. Então, este primeiro construtor, ele entende isso, ele vai construir a sua casa em cima do alicerce. E o alicerce aqui é todo esse volume de ensinamentos de Jesus. Aqueles que constroem sobre a base são sábios. E Jesus ainda prevê, por quê? Porque pode chover, pode inundar, a correnteza do rio, pode vir os ventos, significando isso que vem as tribulações, as dificuldades, as perdas, vem um monte de coisas na vida de todo mundo, de crente e de não crente. Às vezes é pior na vida de um crente, às vezes é pior na vida daquele que não conhece a Deus ainda. Mas aquele que constrói a sua fé, que deposita a sua construção no alicerce, esse é sábio. Sábio, irmãos, é aquele que pratica a palavra ao ponto de ser testado, provado e permanecer firme. É essa a primeira casa. Então, tem tudo a ver, né, os exemplos que Jesus dá. E o segundo construtor é aquele também que tinha uma intenção de ter uma casa, né, de montar aquilo que é precioso para si, ser amparado por ensinos, mas ele constrói direto assim, no chão, sem uma estrutura. Esse é o tolo que Jesus chama, é o tolo, é aquele que edifica, ou é aquele que tenta montar a sua casa do seu próprio jeito. Então, para mim, irmãos, o ensino de Jesus neste final é uma chamada de atenção, dizendo, olha, eu ensinei
tudo isso para vocês. Se vocês não pescarem, como diz outros, se vocês não se ligarem, vocês serão tolos. Mas sejam sábios, edifiquem sobre isso que eu estou, não é? Pratique, aprenda, não é? Aceitando, aprenda compreendendo, aprenda prestando atenção e dê uma resposta ativa. Então, irmãos, é como se nós pudéssemos dizer, não é? Jesus estava falando para os discípulos, provavelmente tinha mais gente perto, alguém diz que não, mas provavelmente ali, outros discípulos também. Eu sei que os ouvintes ali, eles não eram ainda discípulos formados, maduros, não é? Eles eram aprendizes, alunos de Jesus, estavam ali recebendo as lições do mestre, não é? Então, alguns corações ali, talvez em dúvida, puderam perceber que os dois construtores, eles tiveram a mesma oportunidade. Ouviram, né? Porque entre os ouvintes, irmãos, assim, o legal, quando Deus fala conosco, é quando aquela palavra, ou nós nos identificamos com aquilo que está sendo falado. Essa palavra é para mim. Eu estou precisando disso. Esquece o outro. Eu estou precisando. Então, quando há uma identificação, não é, do aluno com o que está sendo ensinado, e esse aluno se abre para este ensino, então isso já é um bom indício, não é, de um final feliz, apesar das dificuldades, não é? Então, a diferença que Jesus menciona aqui, nessas duas histórias, é que um só ouviu e não praticou. O outro ouviu e praticou. Então Jesus diz que esse que ouve e pratica é sábio, igual o construtor que edificou sua casa na rocha, não é? Então a sua casa está firmada na rocha. O outro é tolo, porque certamente ouviu, mas não construiu sua casa de maneira correta. Então, irmãos, esse verbo ouvir, ele também ele acontece no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, eu não sei se alguém pode abrir aí nos 10 mandamentos, eu não marquei aqui, mas deve ser Deuteronômio, Êxodo 20, pode ser. Eu queria o texto mais longo, que começa assim: ouve, ó Israel. Se alguém puder achar. Olha aí. Lê de novo, pastor Paulo, de novo. Olha aí. Tudo isso tem a ver com o que Jesus está falando. Ouve, Israel. Ouve. Esse verbo ouvir, no hebraico, é shema. Shema.
ouve, né? Que significa, o sentido é o mesmo no Antigo Testamento. Preste atenção. Ouve, Israel, as ordenanças, os estatutos de Deus. E vocês devem observar, vocês devem, o que mais? Guardar. Para praticar, não é? Então, a palavra ouve é o shema, é um chamado de Deus para o povo, para ele ouvir com atenção, para ele perceber espiritualmente o que Deus está requerendo do seu povo, não é? Também, falando espiritualmente, não é? Para colocar em prática. Para colocar em prática. Inclusive, né, nesse versículo que o pastor Walter leu, tem aqui, ouve, e depois fala assim, estas palavras que eu vos digo, ao vosso ouvido, não é? Não é simplesmente ouvir, tá, então, abriu lá, né, Moisés leu, o povo ouviu e está tudo certo. Não. Isso inclui responsabilidade. Então, irmãos, Jesus aqui no final do seu sermão está convocando os seus ouvintes a terem um ouvido responsável. Lembrando que ouvir é uma atenção intencional, é uma compreensão espiritual, é uma aceitação interior e é uma resposta ativa. É isso que Deus estava falando lá em Êxodo. Ouve. Não é? Então, o foco do ensino de Jesus, qual que é? Obedeça. Pratique. Porque tudo que Jesus ensinou, irmãos, não é para constar no nosso manual de informações. Todos os ensinos de Jesus aqui em Mateus 6 tem a ver com uma prática diária. Se a gente só tem na Bíblia e a gente não pratica, então, volto a dizer, nós estamos sendo religiosos. E o religioso, irmãos, não cai na graça de Jesus. Jesus não gosta de gente que diz que é, mas não é, que diz que faz, mas não faz, não é? E eu sei que todos nós somos imperfeitos, mas à medida em que vamos mergulhando na palavra de Deus, aprendendo, recebendo, aceitando e praticando, nós nos tornamos mais maduros, damos menos trabalho para os anjos de Deus, não é? Damos menos trabalho para o nosso Senhor, damos menos trabalho para a nossa família, para os nossos amigos, não é? E assim por diante. Porque o maduro não dá trabalho. O maduro, ele abençoa. Agora, os fracos, não é? Os imaturos, as crianças espirituais, isso aí dá uma trabalheira lascada, hein? Para todo mundo, não é? Então, Jesus nos chamou, não foi para darmos trabalho para os outros e para Ele, não. Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. Só para reforçar, então nós temos esse texto em Êxodo, temos este ensino, não é? Agora no Novo Testamento, em Mateus 6, temos esse mesmo ensino registrado em Lucas 6, e olhem só, irmãos, mais um registro desse ensino na carta de Tiago. Se nós vamos abrir lá, Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 19.
Tiago 1, 19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Olha, irmãos, que coisa interessante, não é? A palavra implantada no coração. Significa que os irmãos ouviram da maneira certa, prestaram atenção, perceberam que Deus queria falar, não é? E aplicaram isso, não é? Então, versículo 22. Não se limitem, porém, olha só agora, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Deu para entender esse versículo, irmãos? Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Não é? Esse Tiago, que é o irmão do Senhor, é o Tiago, né? Provavelmente ele não estava lá no Sermão do Monte. Mas ele aprendeu depois, não é? E ele escreve essas palavras aqui à igreja. Versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Fechou a ideia? Então, Deus falou por meio de Moisés, Jesus falou, não é? Em Mateus, em Lucas, e agora Tiago reforça isso. E é um desafio, irmãos, é um desafio. Saber o que tem para fazer e não fazer, nós podemos dar outros nomes, mas é um pecado. Então, eu acho que nós somos pecadores ainda, não é? Porque ainda não acertamos tudo, somos falhos, imperfeitos, mas é um caminho a trilhar. Irmãos, ouvir e obedecer. Eu tenho a impressão, eu tenho a convicção, de que nós não somos mais abençoados por Deus, porque nós não obedecemos, não praticamos a palavra como convém. Eu acho que nós teríamos experiências mais profundas com o nosso Deus, não é? Na dinâmica da igreja, se nós praticássemos mais e falássemos menos, não é? Porque a gente já sabe. Então, acho que é isso que Tiago diz assim: não seja precipitado no falar, ouça, não se ire, né? Então, irmãos, eu quero fechar aqui, não quero me prolongar, porque eu acho que, sendo bem sucinto, é isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Sentei com vocês, né? Ensinei vocês sobre tudo isso, tem uma lista grande aí,
Então, vocês ouviram mesmo? Então, pratiquem. Aí, irmãos, apenas uma orientação. Às vezes nós não sabemos, ou nos esquecemos, como o Tiago fala aqui, né? Às vezes lidamos com aquilo que recebemos como olhar para o espelho. A gente se olha, tá, beleza. Saiu dali, a gente esquece da nossa aparência. Então, isso pode acontecer conosco, mas assim, se tivermos alguma dúvida, vamos olhar lá, de novo, aquilo que Jesus ensinou, por exemplo, sobre o homicídio. Quando der uma vontade de matar alguém, vai para Mateus 6, veja lá o que Jesus ensinou sobre matar alguém. Não de fato matar alguém, mas matar no coração. Isso é possível. Quando Jesus falou sobre os olhos, ele disse que o pecado não está em realizar o ato em si, mas no desejo de fazer. Então, a coisa é mais profunda, é mais embaixo. Vira e mexe, a gente está, pelo menos eu me pego assim, como é que eu posso ter raiva de alguém? Ainda, depois de tantos anos de fé. Às vezes eu vou dormir pensando, nossa, como eu fui vou usar a expressão aqui, comum, como eu fui um idiota. Eu me irei e desejei o mal para a pessoa, e Jesus já tinha falado sobre isso. Ore por aqueles que vos perseguem, não odeiem, amem os seus inimigos, ame o seu próximo, aquilo que você quer para você, deseje para os outros. Vira e mexe, nós estamos caindo nesses erros, julgando as pessoas, querendo tirar o cisco no olho do outro, sendo que no nosso olho tem uma vareta de pipa desse tamanho assim, né? Então Jesus fala o quê? Tira primeiro a vareta da pipa, depois vai ajudar o seu irmão. Mas o nosso coração, irmãos, apesar dele ser um coração regenerado, ele ainda nos engana. Ainda somos levados por ideias fora do reino de Deus. Quem não concordar com isso está num estágio de santidade já bem alto. Então, eu termino aqui, irmãos, só lendo novamente Mateus 6, a última parte do texto que diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Nossa, se eu estivesse lá, eu também ficaria admirado com o ensino de Jesus, porque era muito diferente, irmãos. O ensino de Jesus era muito diferenciado do ensino daqueles mestres de lá, principalmente porque os mestres ensinavam coisas boas, tal, mas eles investiam muito na questão externa. Eles gostavam de ser vistos pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, não é? E se tornavam então aqueles manipuladores, não é? E queriam que as pessoas reconhecessem a sua autoridade baseado somente nas suas palavras, nas suas roupas, nas suas posições, mas não na prática.
Então, quando o texto diz que eles ficavam admirados porque Jesus falava com autoridade, significa que Jesus praticava o que ensinava. Não é? Inclusive ele disse: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Não é? Embora ele fosse mal interpretado por esses religiosos, Jesus nunca pecou. Significa que ele obedeceu em todo o tempo todas as exigências da lei, não é? E o contato que ele tinha com o Pai, isso fora o seu poder de fazer aquelas maravilhas, curar, ressuscitar, expulsar demônios, etc. e tal, não é? Então o povo via o seu ensino, meu Deus, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Fazendo uma comparação aqui, uma brincadeira, né? É um Messi no futebol. É muito diferente. Ele é é um destaque. Agora, falando, né, Jesus não pregava as leis. Jesus pregava o reino de Deus. Interpretava as leis de maneira mais profunda, de maneira exata, não é? Por isso ele foi perseguido, mas ele tinha autoridade. E o reconhecimento do povo. Nossa, esse Jesus aí é diferente, hein? Ele fala a verdade, aquilo que ele fala mexe com a gente, parece que ele conhece o que está dentro da gente. Ele fala sobre o pecado, não é? Ele fala sobre ter uma vida com Deus, o que nós precisamos fazer. Ele fala sobre a falsidade. Nossa, ele conhece mesmo a gente, né? E Jesus se identifica então com o pecador, nesse sentido, ensina os pecadores a agradarem a Deus. E felizes são aqueles que ouvem e praticam o que ele ensinou. Amém, irmãos? Então, encerramos hoje aqui o sermão da montanha, não é? Aliás, nesse texto de Mateus, no finalzinho, fala que a multidão vendo, né? Tinha mais gente além dos discípulos lá. Não sabemos se ele ainda estava sentado ou não, mas no finalzinho do seu sermão tinha muita gente presente lá, não é? E só reforçando, irmãos, esse ensino não é para os de fora, ou estes ensinos não são para os de fora, são para os de dentro. Então o negócio assim começa a pegar de dentro, né? Então que a gente tenha a humildade de aceitar o que Jesus está ensinando e vamos caminhar para a boa-aventurança, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Então vamos procurar esse tipo de felicidade que é obedecer ao que Jesus ensinou. Tá certo? Eu não vou cantar, mas baseado neste ensino de Jesus, não é? Surgiu aquela canção. Começa assim? Aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que um dia de novo nasceu. Nossa, hoje eu estou. Como é que é? Aquele que um dia de novo nasceu em Cristo Jesus, deseja crescer, fincar suas raízes para nunca mais cair. Nossa, está ali? Fincar suas raízes para nunca mais cair. Depois, o sábio é aquele que nunca constrói sua casa
na areia ou na beira do mar. A casa sem Cristo, sem base, não resistirá. Então, mergulhar na lei de Deus, é ler, pensar no que se leu. As Escrituras são o mar e eu sou um mergulhador. Quanto mais profundo mergulhar, mais conhecerei o seu autor. As Escrituras são o mar e eu sou um mergulhador. Quanto mais profundo eu mergulhar, mais conhecerei o seu amor. E a segunda parte também, né? Aquele que estuda a palavra de Deus não ganha diploma, mas já percebeu que o justo vive caminhando pela fé. Fé que brota da palavra, palavra toda inspirada, boa, viva e eficaz palavra de Deus. Eu estou precisando, meu Deus do céu. Então, irmãos, essa canção, esse sambinha maneiro, né, surgiu baseado nesse texto aqui. Eu me lembro que foi na formatura do Valdeban, do Russo e do Nelson. E na formatura pediram que eu criasse uma música, não é? E assim, com um tempo de antecedência, né? E então, mergulhando nesse texto aqui, surgiu esta canção, e aí eu cantei no dia da formatura. Por isso que o Valdeban se lembra direitinho toda vez que eu vou lá, ele fala: ô pastor, toca aquela. Aí eu toco aquela música, porque marcou mesmo. E é isso, irmãos. A ordem é mergulhar nas Escrituras, mergulhar mais fundo para conhecer o seu autor, e conhecendo o seu autor, a gente conhece o seu amor. É isso. Vamos orar. Nós temos aí uns minutinhos. Aqueles que puderem, quiserem se ajoelhar. Eu não sei se tem algum pedido. Sim, o Francisco não pôde vir hoje, porque ele disse que ele ficaria com a esposa, porque ela foi cirurgiada, acho que na segunda-feira. Ontem ela estava sentindo muitas dores, né? E então ele desejou ficar com a esposa essa noite. Então, pela recuperação da Rose, né? A irmã Sônia, que está com aquele seu probleminha lá, né, Mick? Irmã Sônia, o nosso irmão Edinho esteve conosco aí no domingo, né? Está bem, mas que ele se recupere, né? Tá bom, irmãos? Vocês querem ficar em pé também? Vamos ficar em pé? Senhor, nosso Deus,